Olá, caríssimo, paz e bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo, você seja notificado. Convido agora você a prestar atenção nesse relato que nós vamos ler. Nós retiramos nosso site, que está na descrição desse vídeo. Preste atenção, por favor. Padre Pio me apareceu, respondeu minha oração e fui curado. Num final de tarde, em viagem, no trem que ia de Bolonha para Roma, comecei a conversar com um jovem rapaz sentado à minha frente. Fiquei sabendo que era um agricultor dos arredores de Pádua, que tinha aproximadamente 60 empregados e que no ano anterior vencera o Torneio Nacional de Produção de Trigo. Naquela época, eu também era agricultor aspirante durante parte do meu tempo. E enquanto ao nosso redor, naquele trem expresso de executivos, as pessoas discutiam cartas de crédito, licenças de importação ou coisas semelhantes. Nós trocávamos interesses, ideais sobre valores comparativos de adubos orgânicos e químicos, pastos rotativos nas fazendas de criação de gado e outros assuntos campestres. Perguntou-me se de Roma eu deveria voltar diretamente à minha base de trabalhos em Milão. Respondi que não, que prosseguiria para o sul. Poderia saber qual o seu destino? Ele disse. Claro, respondi. Vou para um pequeno lugar do qual provavelmente você nunca ouviu falar. San Giovanni Rotondo. Naquele tempo, essa cidade ainda não tinha se tornado famosa, nem mesmo na Itália. Ele olhou para mim, tirou uma fotografia da carteira e disse: Padre Pio? Eu peguei minha carteira, também tirei uma fotografia e respondi: ele mesmo. Rimos entusiasticamente e eu lhe perguntei: já esteve lá? 7 vezes, respondeu, e continuou após uma pausa. Fui curado milagrosamente por Padre Pio antes mesmo de saber da sua existência. E esta é a história de meu companheiro de viagem. Certo dia, em sua fazenda, pouco após o fim da guerra, ele sofreu um grave acidente e foi acometido por dupla embolia pulmonar. Receitaram-lhe inúmeros remédios modernos que pareciam fazer efeito por algum tempo, mas em seguida a embolia voltava com mais gravidade e ele percebeu que estava para morrer. Era jovem e forte e não queria morrer ainda. Era também religioso e inteligente, e rezou de uma forma que eu nunca tinha ouvido alguém rezar antes. Com toda a devoção possível, ele disse: pedi a Deus que permitisse que alguém mais digno do que eu
intercedesse por mim. Era uma oração extraordinária, que teve uma resposta igualmente extraordinária. Tive, continuou, aquilo que só posso definir como uma aparição. Um frade com barba à minha cabeceira. Ele se inclinou e colocou a mão em meu peito, sorriu e desapareceu. O jovem entendeu imediatamente que tinha sido curado, e, para espanto dos médicos, isso foi plenamente confirmado. Mas ele não falou com ninguém sobre a aparição, exceto com sua mãe. As pessoas pensariam que eu era louco ou neurótico, explicou. Assim, ele e sua mãe mantiveram o segredo do rei e deixaram os médicos e os outros com suas hipóteses. Ambos perguntavam-se, entretanto, quem seria o frade em questão? E concluíram com bastante naturalidade que devia tratar-se de algum santo do passado. Passaram-se vários meses. Certa manhã, meu companheiro de viagem foi a Pádua tratar de negócios com um senhor, que depois resolveu convidá-lo para almoçar em sua casa. Assim que entrei na sala, disse meu companheiro, fiquei petrificado, porque ali na parede havia não um quadro, mas uma fotografia do frade que me aparecera. Perguntou ao dono da casa quem era o frade. A resposta e a descrição de Padre Pio, ouvidas durante o almoço, fizeram com que o jovem, dinâmico como era, partisse na mesma noite de trem para Foggia. Chegou por volta de 4 horas da manhã seguinte, atordoado pela viagem improvisada e estranha. Entrou um táxi na estação e chegou à pequena igreja de San Giovanni Rotondo, exatamente a tempo de assistir à missa de Padre Pio, às 5 horas da manhã. Quando o Padre Pio subiu ao altar, ele disse: eu não tive mais dúvidas. Aquele era, com absoluta certeza, o frade que me apareceu em resposta à minha oração. Isso ocorreu no meio do inverno, quando não havia o aglomerado de pessoas que costumavam viajar durante o ano todo para San Giovanni Rotondo. Assim, em vez de precisar esperar vários dias para a confissão, a maneira mais fácil de poder conversar com Padre Pio, o jovem conseguiu confessar-se naquele mesmo dia. Aqui no trem, disse meu companheiro, posso assegurar que ainda revivo toda a emoção daquele momento. Padre Pio abençoou-me e eu me confessei. Depois, no final, Padre Pio perguntou-me com a voz mais natural do mundo: e agora diga alguma coisa sobre seus pulmões. Como estão? Obrigado, padre, respondi. Estão perfeitos. Foram examinados através de radiografias? Sim, padre. Ótimo. Graças a Deus. E Deus o abençoe. Você se admira
perguntou-me o jovem ao terminar seu relato, de que eu continuasse a viajar a San Giovanni Rotondo, ou ainda arrepiar ao contar novamente este fato? Caríssimo paz e bem, peço que você deixe o seu like aí e nos ajude no nosso projeto de divulgação, compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o nosso projeto. Muito obrigado. Eu fico imaginando as pessoas olhar para Padre Pio e ver a tua santidade e perceber se em Padre Pio a presença de Deus. Eu tenho certeza convicta que o seu coração palpita, mas não é somente aquele batido para dizer estou vivo. Não, eu sei que você aí tem algo para pedir a Deus. Eu tenho uma certeza convicta que se eu e você pedir com muita fé e com muita convicção em nosso coração, nós iremos alcançar de Deus essa vitória, essa graça. Você crê, você verá coisas maiores. Deus abençoe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém.